que segunda é dia do quê? De podcast, com essa que vos fala, claro, Mariana Lima. Você já sabe que nós estamos na 3ª temporada. Outra coisa também, que já passaram mais de 70 empresários ou empresárias falando sobre a sua vida, sobre o que eles fizeram para prosperar seus negócios. E hoje, é claro, eu vou ter uma convidada também, que eu estou muito feliz que ela veio. Mas antes, eu preciso, é claro, pedir o que para você? Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com pelo menos mais 2 empreendedores, porque você sabe que aqui o conteúdo é um conteúdo de valor mesmo. E olha, gente, eu já conheço essa pessoa, mas eu não conhecia de conhecer. Nossa, Mari, nada a ver. Vocês vão entender até o final. Eu já ouço falar muito bem dela, nós temos amigos em comum, mas aí esse ano a gente está se conectando mais, e uma pessoa falou, cara, tu tem que levar a doutora Carol, porque tu tem que conhecer ela, né, a essência dela, como que ela veio parar aqui e tal, é maravilhoso. Então a gente vai falar sobre criando um negócio de sucesso na área odontológica. E eu já vou apresentar ela, né? A gente aqui chama ela de doutora... O doutora já vem junto aqui em Joinville, né? Doutora Carol Bertoni. Muito bem-vinda! Muito obrigada. Eu que estou muito feliz de estar aqui, compartilhando isso com você, nesse momento incrível, assim, de poder dividir um pouquinho da história, né? Sim. E a minha história é uma história realmente que eu tenho muito orgulho. Então, é legal falar sobre ela. Então, vamos começar já. Quem buscou quem? A odontologia? Carol, tem alguém nessa área na sua família? Conta um pouquinho da tua história para nós. Bom, desde o primeiro dia que eu coloquei aparelho, isso foi, eu tinha uns 10, 12 anos, na época já morava em Joinville, e aí a gente ia pra Curitiba pra colocar aparelho, porque naquela época era moda, né? Você vai pra Curitiba fazer verdade, as coisas, né, tal. E aí a minha mãe dizia, você tem um fusca na boca. Naquela época. E aí eu achava tão bonito, eu gostava do cheiro do ambiente, né? Olha só. Que na verdade hoje a gente sabe que é o eugenol, que é o cheiro do canal, né, tal. E aí eu gostava do ambiente, eu achava bonito, eu achava uma arte. Né? Porque sempre quando eu fazia aqueles testes de vocacionais, dava ou para arte, né? Ou dava para biologia, que seria a parte de saúde. Falei, dá para unir os dois. Olha só. E aí eu falei, aqui eu acho que eu vou conseguir fazer os dois. E ali, daquele dia, foquei e nunca pensei em outra coisa. E tem alguém também que você percebe na sua família, ou alguém, como que é isso? Porque eu já percebi que os empresários que vêm aqui, ou é um feeling que vem sozinho, mas muito tem a ver também com a família, né? De dom. A tua tem? Sim, o meu bisavô foi a primeira turma de formando da USP de odontologia. Uau! E eu ia quando criancinha na casa dele, e era aquela cadeira ainda de você apertar o pé assim, né? Sim. E eu lembro que era na entrada da casa e tal, e aquilo sempre me chamava muita atenção. Eu já via as dentaduras, né? Que seriam as próteses totais. Já manipulava aquilo com o bisa, né? E aquilo me chamava muita atenção. E eu ficava encantada. E aí a minha madrinha também se formou em odonto, e eu acompanhava muito ela no interior do Paraná, nas férias. Eu ia pro consultório com ela. Então, eu estava sempre no meio. Sim. Sempre, assim, apesar de meu pai ser engenheiro e minha mãe socióloga, mas sempre tinha alguém que estava me puxando para odonto, não tinha como. Sim, e aí se formou na USP, né? Não, a minha mãe, meu bisa se formou na USP. E aí você se formou aonde? Como que foi essa tua trajetória? Legal. Aí o que aconteceu? Eu fiz vestibular na PUC, passei, e aí fiz odonto na PUC. Uau. E aí meu pai tinha acabado de falecer. Ele faleceu quando eu estava no 3º ano. E aí a gente conseguiu uma meia bolsa lá, um negócio, e conseguimos fazer, né? Na época eu só poderia fazer federal. Daí não deu federal, daí depois eu passei na federal em especialização de implantes. Uau. Foi a primeira turma de implantes da Federal do Paraná. Uau. E aí lá fiquei, e porque assim, o que acontece? Na época que a gente estava em Joinville, não tinha faculdade de odonto. Então eu tive que prestar para Curitiba. Daí lá eu me enturmei super bem e acabei ficando por lá, trabalhando por lá, fiquei 20 anos em Curitiba. Mas meu sonho era voltar para Joinville, porque eu amo essa cidade mais do que tudo na minha vida. Olha só. Eu sou paulista, né? Mas meu pai era engenheiro mecânico, e aí ele, na época a gente morava em São Paulo, pequenininho, e meu pai já estava querendo sair de São Paulo, porque já estava começando aqueles bandidagem, complicado, São Paulo, para criar filho, né? E aí ele mandou os currículos. E aí a Embraco chamou. E aí ele veio pra cá, eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos assim. E aí ele veio pra cá e a gente veio, e a gente foram os melhores anos das nossas vidas, porque Joinville era uma cidade muito boa para se criar filho, ainda é, mas naquela época mais ainda, né? A gente brincava na rua, tinha mobilete. E aí, meu pai veio a falecer aos 40, minha mãe ficou com 3 filhos, viúva. Bah!
Não é fácil. Eita. E aí dona de casa, né? Daí, enfim, o que aconteceu pra você resumir aqui a história? Fui morar em Curitiba, fiz a faculdade em Curitiba e lá fiquei. Meu primeiro consultório foi numa favela. Uau! Na Barigui 2, em Curitiba. Montei aquelas portas de rã, sabe assim? De abrir assim? Sim. Montei, fui muito feliz. Ganhei dinheiro. Pude ajudar na faculdade do meu irmão de medicina. Que legal. Ajudar minha mãe. Minha avó era minha secretária. Minha mãe era auxiliar. Maravilhoso. E aí tinha antipó. Então, assim, o que acontecia? Às vezes eu tinha que desmarcar a cirurgia porque a gente tava com dente grosso de pó. Eu falava, gente, vai contaminar, não dá. Fecha tudo hoje, marcamos pra amanhã. Meu Deus, que maravilhoso. E aí a gente fez, e eu fiquei trabalhando muitos anos lá, fui muito feliz. Foi na época, a diarista da minha mãe falou assim, lá em Curitiba. Daí minha mãe acabou vendendo a casa meu irmão passou em medicina e foi morar em Curitiba com a minha irmã mais nova, que hoje mora nos Estados Unidos. E aí ela pegou e falou assim, ai, dona Lu, você não tem consultório lá na minha vila. Eles falam na vila. Olha só. Agora eles falam comunidade, né? Mas Sim. na época era vila. E a minha mãe foi lá, tal, não sei o quê, montamos lá. E desde o primeiro dia que eu montei, a agenda lotada. Uau! Aí eu falei, bom, então eu saí, e aí depois eu passei em implante. Enfim, aí mudei alguns consultórios, montei consultório com meu irmão junto no odontomedicina, tal. A gente foi muito feliz em Curitiba, não posso falar. Sou muito grata. Mas o sonho era voltar. O sonho era voltar pra Joinville, eu não sei, aquelas coisas de memórias, né? Sim, sim, com certeza. De tudo que E você tinha também viveu. memórias com teu pai Sim, aqui, né? mas aí que vai chegar a história, entendi. Mari. Aí que vai chegar a história. A gente, toda vez que a gente vinha passear em Santa Catarina, de Curitiba, a gente passava na frente da nossa casa. Tá. Que é o meu pai e minha mãe que construíram. Que é no Glória. Passava toda vez, tinha que passar na frente da casa. Mudou, botaram portão, não sei o quê, nananã, né? Minha mãe vendeu e comprou em Curitiba. E montei a clínica faz 12 anos, aí ficava indo e voltando com uma sócia. Mas o mais legal de tudo isso é que 6 anos atrás a gente resolveu vir morar pra cá. Eu, meu marido e minha filha. E a gente passava na frente da casa de novo. Aí tava aluga-se. Alugamos. Uau. E o ano passado fizemos o contrato de compra e venda da casa. E hoje eu durmo no quarto da minha mãe. Que maravilhosa essa história. Minha filha dorme no meu quarto. Ai, me emociono até. Ela tá com o olhinho cheio de lágrimas, porque foi muito gente. legal. Quando a gente entrou lá na casa, claro, eles mudaram muito. Sim. Melhoraram muito a casa. Mas Meu pai é a ficou sua casa, só né? 6 anos lá. E daí não deu tempo dele fazer muita coisa. O terreno era grande e tal. Ele tinha um sonho de fazer a piscina. Tal. Aí quando a gente entrou, já estava tudo pronto. Então fizeram a piscina, fizeram um forno de pizza, um fogão a legal. lenha. Então, assim, hoje a gente realizou um sonho. Que legal. Não só de voltar para Joinville, mas fazer diferença na odontologia, né? Que a gente vai, já vamos explicar um pouquinho sobre isso. Assim, ó, primeiro de tudo, já adorei essa parte da história, né? Mas antes da gente entrar no que vocês estão fazendo hoje, enfim, eu queria te perguntar da onde que vem essa alegria tua? Porque, assim, claro que você deve ter momentos que você chora, que somos ser humano. Mas eu, Mariana, eu nunca te vi reclamar. Das poucas vezes que a gente se encontrou, eu nunca te vi triste. Eu nunca te vi, sabe, assim, é sempre que até, né, ontem a gente teve uma reunião lá com a doutora, aí a Júlia voltou no carro falando, gente, sabe, assim, tá, como isso, né, tal. Da onde que vem? Você sempre foi obrigada. assim, porque contagia a gente, é uma coisa tão boa ficar perto de você, eu acho que você ouve muito isso, né? A minha mãe é muito parecida, né, eu acho que isso eu devo a ela, assim, essa alegria, essa energia. A minha mãe é assim, e a minha mãe sempre ensinou, quando a gente ficou mal das pernas, como diz, né? Ela sempre ensinou a fazer da tragédia uma comédia. Uau. E aí, depois eu até escutei, anos depois, escutei Augusto Cury falando isso. Que o cara mais inteligente é o cara que consegue rir de si mesmo. Uau. E eu tenho essa facilidade Você de seu... dar risada. Eu falei, meu Deus, mas deu errado, vai fazer o quê agora? Eu sou muito otimista também, entendeu? Mas não sou fácil, não, porque todo artista também é exótico. Adorei, é Você verdade, sabe, né? é. Então, eu tive 2 burnout, tive uma depressão já, né? A gente conversou, E o né, mais sobre. difícil você, com essa energia que eu tenho, é aceitar que tá doente. E aí começa a cura. Quando entendeu? a gente aceita. Quando a gente aceita que tá doente. Exato. Então, mas eu lutei muito por causa de ser assim, né? E eu falava, não, mas jamais que uma depressão vai me pegar.
Imagina. Eu, ano passado, falava exatamente isso. Entende? E aí, a hora que eu entrei babando no hospital... Aí você falou, não. Aí eu falei, agora ou eu paro. Eu fui numa médica, eu tava com psoríase na mão, né? Uma dermatologista aqui de Joinville. Meu irmão é dermatologista maravilhoso, faz transplante capilar, já fazendo propaganda. Não, pode E fazer. balneário maravilhoso. E aí, eu mandei uma foto pro meu irmão. Meu irmão falou, vai fazer uma biópsia aí rapidinho. Fui fazer a biópsia, deu psoríase. E aí a médica falou pra mim assim, eu contando, né, nesse meu agito todo, assim, nessa minha calmaria toda, delicadeza, não fala com as mãos, quase nada italiana. É uma loucura conversar com ela, mas E é aí... maravilhoso. Você sai com a energia lá em cima, É, tá? uma mente muito louca. E aí, o que acontece? Ela falou assim, Carol, você tem duas situações. Ou você para ou a vida te para. Uau. E aí, ali me deu aquele choque. Aí ia no cardiologista, porque eu tava com a pressão alta. Aí o cardiologista, um dia ele falou, para, chega. Não tem mais jeito. Ou você trata essa cabeça, ou eu não trato mais você. Maravilhoso. Então ele falou, Carol, vamos cuidar, né? Eu tava indo já para um caminho de realmente de me estressar e ficar num nível muito alto de estresse. Porque como a mente não para... A nossa mente não para, né? Meu Deus. Eu durmo mal, né? Então, assim, durmo mal. Então, assim, a mente não para. E aí, o que acontece? A gente também não quer ficar tomando remédio pra dormir. Não quer tomar, a gente quer ter o mais natural da vida possível. Ah, eu tirei o meu da noite. Não eu tomo, também. Não gosto. Então, assim, mas foi um desmame sofrido. Né? Ai, melatonina, toma melatonina. Meu Deus, eu tenho sonho com dragões. Eu falo, só eu que tenho sonho com dragão, com fogo, com melatonina. Cara, eu tô me reconhecendo muito nessa história, cara. Como a gente se conecta com semelhantes, né? Não é? Gente, sou eu falando do ano passado da minha vida. É isso aí. Aí eu falei, não, gente, eu preciso parar, preciso parar. Daí tratei com o médico lá de São Paulo. Foi maravilhoso na época da pandemia. E uma das coisas que ele falou, assim, que poderia ser nessa depressão que eu tive, que eu fiz um internamento domiciliar com a minha mãe, fiquei em casa, né? Eu perdi 7 quilos deitada. Assim, deitada. E ele falou que poderia ser um sintoma do Covid. Olha só. Que eu tive Covid, né? Só que o meu Covid eu não senti. Né? Então, aí vem um monte de teorias. Eu falei, quer saber? De repente é um sossega-leão mesmo nessa hora. Dá um tempinho. Eu acredito muito nisso, tá? Alguém lá em cima tá conversando comigo. Fala, sossega a periquitinha aí, minha filha, porque a coisa tá preta pra ti. E foi isso. Daí, depois disso, eu tô zerada. Que bom. E aí, agora eu quero te perguntar, gente, só pra contextualizar, quando eu cheguei em Joinville e comecei a trabalhar em veículo de comunicação, eu vi a doutora Carol fazendo merchan na TV. E eu sou também de São Paulo, mas eu sou de Penápolis, interior, 60 mil habitantes. Eu achava que... Você é a Sabrina Sato. Eu e a Sabrina... Só tem mulher rica e bonita lá. E aí, o que aconteceu? Era tão disruptivo aquilo pra mim, porque, porque a minha cidade, a gente não tinha nem outdoor na época. Agora tem. Quando eu vou pra que moderno, tem outdoor, tem McDonald's, que legal, tá crescendo. Mas eu achava tão sensacional. E a tua verdade, você tem uma coisa, Carol, que a gente se conecta contigo, dá impressão pelo merchan que eu já te conhecia, sabe? Acho que você já deve ter ouvido isso. Da onde que veio? Porque assim, gente, me corrija se eu estiver errada, pra mim tu foi muito disruptiva. Eu não lembro de alguém ter feito isso antes em Joinville. Não, se tem, me desculpa, eu realmente não lembro. Não, mas não tem. Mas a Carol que começou, e hoje todo mundo faz esse tipo de merchan, né? Isso. Da onde veio isso? Porque assim, é marketing puro. Então, é bem interessante essa história, porque foi o seguinte, eu trabalhava a vida inteira com o meu consultório, e eu falava, ai, meu Deus, que sonho se alguém me contratasse pra eu trabalhar assim, né, por mês, tudo certinho. Aí comecei uma novena na Nossa Senhora Perpétua Socorro, lá em Curitiba. E eu falava, Deus, me ajuda. Eu só queria, contratada. Eu queria ser contratada, eu não aguento mais. E a gente não sabe como é que vai ser o final do mês, se vai ter, se não vai ter. Sempre foi muito bom, não posso falar. Mas você fica nessa insegurança, né? A gente fica preocupado, sim. E aí... eu saí não faltava uma novena ainda. Aí eu saí da Perpétuo e aí eu recebi uma ligação. Estão fazendo seleção para dentistas, para Imbra, na época, que foi a primeira empresa que realmente fez esse tipo de serviço, né? O comercial mostrou a odontologia como serviço. Isso. E aí são 200 cirurgiões, uma salinha desse tamanho do hotel, do lado do Guaíra. E você entregava o currículo e fazia uma entrevista rápida. Iam contratar 3. E aí eu fui contratada. Uau. E aí eu fui contratada e comecei. E aí eu entendi o que era o marketing agressivo, porque eu atendia gente do mundo inteiro. E a Imbra fazia na época do Fantástico, fazia, né? E aí a Ana Carolina, na época até era o nome da menina, ela fazia esse tipo de merchan. Mostrava prótese, não sei o quê. E aquilo você vai aprendendo, né?
Prendendo e tal, enfim. Infelizmente a Imbra faliu na época, depois de muitos anos e tal. E eu fiquei até o final. E aí o dono da Imbra separou e montou a Você Implantes na época. E a Você Implantes, a primeira pessoa que ele ligou foi pra mim. Ele falou, tô abrindo Curitiba, quero que você toque. Daí nós abrimos a operação de Curitiba. Eu era gerente e cirurgiã dele. Aí depois não sabe que teve burnout, né? Mas tudo bem. Eu ia falar, bem louca, trabalho, bem né? louca, bem louca. Aí já mãe. Então daí já era mãe nessa época. Já mãe de nenenzinho e tal, e bem... E assim, trabalhando loucamente. E tive um pouquinho de depressão pós-parto, só consegui enxergar isso hoje, na época. Graças a Deus, como a gente tem um pouquinho noção de ciência, eu falei, tem uma coisa errada, corri, resolvi. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhei na Você Implantes durante muitos anos e eles começaram a fazer franquia. E aí, lá em Curitiba, eu atendia muitos apresentadores de televisão. Tá. Porque aí eles ficavam, você tem que ir lá no meu programa. Aí eu já chegava com a facilidade, essa é a minha doutora. Porque daí eu operava eles. Sim. Então ficava fácil a comunicação. Eles atestavam aquilo. Claro, e aquilo dava milhões de ligações. Imagina. Milhões de tudo, né? Então, assim, naquela época a gente não tinha nada de rede social, né? Então era tudo no rádio, na TV. Que foi onde eu te vi, o que teu eu acho merchan. sensacional. Sim. Eu fiz curso de teatro e dancei 20 anos. Então, o palco, pra mim, era uma coisa tranquila, né? Falar pro público, não sei o quê. E aí eu falei, já que eu não fiz o teatro, que também seria a segunda opção da minha vida, fora o odonto, já que eu não fiz teatro, eu acho que dá pra fazer as duas coisas, de novo. Sim. Aí, comecei a desenvolver esse meu lado. Aí, eu vi algumas coisas de oratória, me aprofundei na parte científica para ter o conteúdo. E até coisas que eu não entendia, como a orto, que não é a minha praia, ou, sei lá, falar de periodontia, que, né? Eu falei, eu vou ter que estudar, porque eu vou ter que falar de tudo. E aí foi muito interessante, porque daí eu comecei a fazer, e começou a render muito em Curitiba. Muito, 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 muito. Daí quando eu vim pra cá, eu falei, vou fazer igual. E aqui não tinha realmente. Não tinha. Eu falei, não tinha. Não tinha. E tanto é, sem querer, que é um bate-papo, eu falei pro Fagner isso. Eu falei assim, Fagner, a doutora Carol, ela foi muito disruptiva, porque o Fagner vem para Joinville em 2010, depois do nosso casamento. Eu cheguei em 2006. Aí ele falando tal, falei, porque eu gosto de conversar essas coisas de marketing e tal. Falei, eu lembro que eu via ela na TV, eu achava sensacional, porque eu nunca vi um dentista fazer aquilo, entende? Aí só pra... E é bem importante a gente falar sobre isso, porque assim, a maior briga da época com marketing, vamos dizer assim, com agência, né, na época, era me deixar quadradinho, não dá. E fazer o roteiro. Eu falava, não faz roteiro que eu não vou. Aí eu ficava pro pessoal da RIC, pelo amor de Deus, põe no TP. Porque eu não vou conseguir lembrar e não vou decorar isso aqui, põe pra eu ler. Porque e não era eu falando. Daí uma hora eu falei, chega, eu vou falar o que eu quero. Às vezes eu nem ia lá, falava, hoje eu vou falar disso. Entendeu? Eu sei o que eu tô falando. Lógico. Eu pratico isso todo dia. Exatamente. Eu não tô ali fazendo, não tô fazendo teatro. É a tua vida, né? É o teu dia a então, dia. eu falei, no dia a dia é isso. Eu sei o que o paciente sente, eu sei o que o paciente sofre, eu sei onde dói, eu sei o medo. Eu posso lidar com todas as situações de uma forma. Daí começou, na época, até com a Marister. Começou meio que como a gente tá aqui, um bate-papo. Doutora, hoje você veio falar de o quê? É isso que eu quero. Porque daí você também se aproxima do público. Claro. Porque você vai acabar falando errado alguma coisa. E é maravilhoso você vai soltar isso, porque é uma natural. bobagem. Exatamente. Você fala assim, uma vez eu falei lá assim, se você... Então, às vezes, os pacientes reclamam lá, chegam lá na clínica e falam que estão com a prótese bailarina. Tipo, que a prótese tá mexendo, dançando na boca, entendeu? E aí eu falei, meu Deus, o que eu falei na TV? Mas só que daí, né? você não sabe a quantidade de retorno que deu isso. E quando eu falei, teve uma frase que foi muito interessante, que eu falei assim, você sabia que dente é saúde? Pronto, porque as pessoas acabam esquecendo que é saúde. Sim. É a fachada, é o cartão de visita, serve para mastigar. Sim. Esquece que também é saúde, que é onde a gente... tem os primeiros sinais de qualquer doença é na boca. Sim. A gente reconhece um aidético pela boca, a gente reconhece uma pessoa que está com câncer pela boca. Olha só. A pessoa abre a boca, você sabe, ela vai ter sinais e sintomas ali de doenças, né? Sim. E até interessante, porque agora as UTIs estão exigindo que tenham dentistas lá dentro. Por quê? Porque os pacientes ficam lá entubados e aí não faz higienização. É verdade. E acaba tendo mais bactéria, mais tudo, e aquilo acaba Você sabe que você falou uma coisa que é verdade. Meu pai ele já faleceu ano passado, mas ele ficou 1 ano quase internado na UTI aqui no regional.
E é verdade. Agora você Ninguém se fala, preocupa. não, Entendeu? É. É passar uma gazezinha com água oxigenada ali, só pra, sabe? Manter a coisa, né? Na verdade, o ideal seria assim, né? Com PerioGuard, uma coisa mais efetiva pra que seja bactericida. E aí você, meu Deus, você fala assim... E é saúde, é verdade. E ali, menina, desse dente... É muito engraçado, você tava falando hoje das pessoas, né? Quando eu fiz muito tempo rádio, eu fiz nativa também. Sim, fiz bastante tempo. E aí, com a minha voz é rouca, né? E aí, tudo bem que eu dei uma cantadinha com as amigas ontem, tá? Eu adoro cantar. Ela adora cantar e canta muito bem. Eu adoro cantar. Você sabe que a gente tem muita coisa em comum, né? Eu canto então também. a gente pode ser amiga. A gente já é amiga. Eu tenho certeza que eu sou sua amiga já. Eu já te adicionei. A gente é amiga do Insta. E aí, menina do céu, eu cheguei numa, acho que é Moricanela, panificadora, lá na época, não tem mais ela lá. Aí eu cheguei e o cara começou a conversar comigo e eu falei, mas eu tô te reconhecendo essa voz, não é estranha? Olha. Isso não foi uma nem duas vezes. Ah, com certeza. E o mais interessante, é engraçado, quando você chega assim no lugar, eles ficam assim, olhando pra mim. Te conheço em algum lugar. Você não fez Bom Jesus? Eu falo, não, fiz Santos Anjos. Aí, não, daí começa, da TV. Sim. Então, assim, até hoje chegam na empresa, na Bem-Estar, e eles falam assim, a gente pergunta, onde você viu? Eles falam, na TV. Eu não tô mais na TV há uns 2 anos, entendeu? Sim, Mas você vê como funcionou. Mas você fez muito bem, assim, o marketing, porque primeiro ele era todo dia, né? E criou essa conexão. E que é o que eu ia te perguntar. Até hoje, com certeza, as pessoas vão ali na Bem-Estar e querem te conhecer. Como que funciona isso? Sim, sim. E aí, uma vez eu viajei, meu marido foi fazer uma surpresa pra mim e colocou minha carona lá, né, na frente da Bem-Estar. Tá eu assim, né? Tá mesmo, assim, ali falei, na Visconde, falei, numa esquina aqui de Rafa, Joinville. eu já era conhecida. Agora eu não posso fazer nada de errado. Porque eu tô na esquina. Mas você é a garota propaganda mesmo, assim. Sou. É muito legal isso que você fez. Não, e assim, o que acontece? Eu tô lá pra abraçar, tô lá pra beijar eles também, e eu sou muito carinhosa. Porque a minha mãe sempre falou assim, filha, se coloca... Minha mãe tem muito medo de dentista. Ela falou que ela tem tanto medo que ela fez uma filha dentista. Entendeu? É verdade. E aí, foi muito difícil lidar com a minha mãe. Eu até brincava com ela. Falei, só porque é de graça, né? Porque se ela tivesse que pagar, só ela tava quietinha. Boa. E aí, a minha mãe, ela me ensinou. Ela falou, se põe no meu lugar. Né? Sempre assim. Imagine se fosse você. Ou se... Então, eu sempre coloquei as senhoras como se fosse minha mãe. Né? O menino como se fosse meu irmão. Sempre isso que eu procuro ensinar lá. Mas não é fácil, são 30 funcionários. Uau. Você passar e criar essa mentalidade, graças a Deus, hoje eu tô com o Dream Team, que a gente chama, né? Sim. Mas porque hoje a gente não dispensa dentista ou funcionário por falta técnica, porque a gente contrata pela técnica e dispensa por postura. Entendeu? Não adianta ser o melhor dentista, não adianta ser o melhor. Se não tratar as pessoas bem, não vai ter a tua essência, né? Exato. Eu não permito fofoca dentro da clínica. Ótimo. Entendeu? Então, assim, a clínica tem que parecer com você, os clientes têm que parecer com você. Sim. Os funcionários têm que parecer com você. Sim. E eu sou a favor da gestão no amor. Não tem jeito. Eu não vou ser a casca dura, eu não vou ser a casca grossa. Você sabe, assim, que sem querer te cortar, depois da síndrome que eu tive o ano passado, e até a Júlia, né, já trabalha comigo há 3 anos, a Júlia que você conheceu lá. Ontem a gente estava sentado lá, esperando a reunião, falamos sobre isso, que ela falou, nossa, Maria, esse ano tu tá tão mais leve. E eu acredito nisso, eu entendo isso que você está falando hoje, porque é o que eu falo, o amor, ele te traz muito mais benefício do que você gritar, do que você ser estressado, do que você... Porque isso só faz mal pra você. Sem dúvida. E ela tava falando, nossa, mas você tá muito diferente, muito. Mas é uma decisão também. E é isso, olhar o outro como a gente gostaria que nos olhasse, Exatamente. Né? É uma virada de chave, né, Mary? Porque eu sempre fui muito intensa. A palavra é intensa. Em tudo que eu faço. E aí, o que acontecia? Eu também era intensa na hora de explodir. Né? Nossa, nem parece eu... Gritaria! Que nem eu tenho uma né, a Isadora estava numa escola em Curitiba, não faz de conta. E aí tinha uma mãe que tinha trigêmeos. Meu Deus. Médica. Aí um dia eu tava lá esperando a Isadora no balé e ela tava esperando as 3 dela no balé. Eu falei, mas como é que você faz? Ela falou, depois das 18 eu só grito. Maravilhoso. Não,
Eu falei, eu imagino. Né? 3, né? Não, ela tinha 4. Aquela era astrigente, tinha mais uma. Meu Deus, tudo mulher. Aham, tudo mulher. E os 2 ginecologistas. Ela e o marido. Deus. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é piada pronta. Eu falei, né? É verdade. Aí agora eu queria te perguntar. Quem pode ir na Bem-Estar Implantes? Vamos lá, vamos falar sobre isso, falar sobre o que você oferece lá para o pessoal conhecer, né? Isso é legal você falar, porque o nome, na verdade, como era Você Implantes, e eu, quando a franqueadora quebrou, e eu tive que mudar da noite pro dia o nome, eu não queria tirar o Implantes, porque pelo menos ficava parecido com o que eu tinha. Precisar de ir pra televisão, explicar, e fazer post na época no Facebook, né? Hoje, eu acho que o Implantes incomoda. A gente está pensando em fazer uma transição, inclusive, né, para bem-estar bucal. Porque muitas pessoas só acham que lá só tem implantes. E na verdade, não, é tudo. A gente não faz a pediatria bebê, assim, sabe? Porque assim, a partir de 12 anos a gente já atende. Tá. Orto, Invisalign, toda a parte de odontologia prótese, a gente tem laboratório próprio. Então, às vezes o paciente chega lá, precisa fazer um provisório, faz na hora. O paciente aguarda um pouquinho. Legal. Né? Às vezes vai tomar um cafezinho, vai no centro, volta, já faz. A gente tem os sofás bem gostosos lá, porque até os pacientes falam muito desse sofazinho. Porque a gente não queria colocar aquelas cadeirinhas de consultório. É bem aquelas gostoso. que é de monte, assim. Sim. Eu falei, eu quero que eles se sintam em casa quando vem aqui. Tanto é que todo mundo fala, mas é que a tua comunicação visual aqui parece que você entrou na casa da vovó. Eu falo, mas é isso que eu quero. Vai ter café, bolacha, né? Se deixar, eu ponho bala. Maravilhoso. Bala de goma. Na agência tem bala e babalu, tá? Adoro babalu, Adoro. Gente, mas tem que ser como a gente. Mas não é. Aí tem uns quadros lindos lá, mas não é aquela coisa assim que você entra, já tem uma boca, daí outro tem um dente, aí tem não sei o quê. É verdade. Não pode, porque já é horroroso ir no dentista. Não é? Você já vai sabendo que vai ter Cara, você sabe que eu não sou padrão pra isso, tá? Porque eu durmo. Eu também. Eu já falo pro dentista, você põe alguma coisa aqui do lado. Eu durmo de sonhar. Tipo, acabou. Eu também durmo. Mas é isso, mas tem, assim, Mas acho que a maioria, né? Tem 90% medo, né? tem medo. Sim. E assim, e o mais engraçado é que é mais homem. Não acho. Eu falei que por isso que não dá pra parir. Não tem condição emocional pra parir. Eles iam ficar 9 meses em casa. Aí, ó, testada. Deitado. Tá, mas aí agora eu quero te fazer uma pergunta, porque eu já sei que tu vai ser muito sincera como em tudo. Como que é trabalhar com o marido? É assim, ó, Mari, a gente já tá numa outra fase. Ele sempre esteve no negócio? Não, faz 6 anos. Tá, beleza. Então, no começo não foi fácil, porque ele pensa como empresário e eu penso como dentista, né? Ele lida com os números e eu lido com a entrega. Gente, é tão legal estar com eles, cara. Gente, é muito legal, cara. É uma energia boa. A gente se estreba de vez em quando, é fácil. Mas quem não, né? Não vamos, né? A gente tem um combinado, 6 da tarde, chegam em casa, a gente abre o nosso vinho, fala mais sobre trabalho. Porque já deu muita briga. Assim, chegar em casa, aí ele falar o que ele pensa, eu falo o que eu penso, e aí a gente tá fora do ambiente do contexto. Aí tem a filha. E aí a Isadora, né? E é outra coisa. Daí a gente tava com medo também, porque a Isadora tava numa fase assim, não quero ir lá na clínica. A gente falou, acho que ela tá entendendo que ali não é legal. Não é legal. Então a gente começou a se policiar, e hoje tá tudo bem, porque a gente entendeu cada um no seu lugar. É isso aí. O mais difícil é se respeitar como sócio. Não é como marido e mulher. Porque a gente esquece que é sócio. É isso Entende? Aí. Tu fala assim, meu marido, eu vou fazer, não, vou pegar o dinheiro aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele é muito mais correto do que eu. Eu já sou mais loucona, assim. Fala, isso aqui, me dá o cartão da empresa que eu vou ali comprar um chiclete, sabe assim? Isso, né? Tanto é que eu não tenho cartão. Daí, obviamente... pra acabar as brigas. Tamo e aí, junto. Daí ele falou assim, Carol, vamos se entender aqui. Eu falei, tá bom. Aí, o que acontece? Ele é bem certinho nas coisas comigo, então assim, eu não tenho o menor problema com isso. E, ao mesmo tempo, ele também é o meu porto seguro no sentido de me botar na real também, quando eu preciso. Porque eu sou meio viajona, assim, sabe? Eu sou muito, assim... Vai dar tudo certo. A gente é muito também da criatividade, né? E eu tô lendo muito sobre isso, que as pessoas da criatividade... É bom ter a criatividade, mas eu estava exatamente vendo um artigo que falava sobre isso semana passada, que é bom a gente ter alguém que põe a gente pro chão. Exato. Porque se a pessoa de criatividade andar sozinha achando que ela pode tudo, ela se estrepa. Não volta, né?
Entendeu? Vai Ela ali se no Rio de estrepa. Janeiro, não volta mais. É Entendeu? bem isso, é. Sabe? Eu brinco com ele. Ai, qualquer hora eu vou lá, vou ficar tocando violão no Rio de Janeiro. Lá. Maravilhoso. Fala, eu vou lá pra Santa Teresa tocar violão e passar o chapéu. Eu falo pro Fagner, sabe o que eu quero? Eu quero um final de semana... Ah, onde você tá? Não sei. Entendeu? Onde você tá? Não sei, não me pergunta. Eu volto segunda-feira pra trabalhar. As amigas minhas de Curitiba falavam que o sonho era tomar... Como é que era o nome daquele pra relaxante muscular? Miozan. Tomar uma garrafa de vinho sozinho em casa. Pra ninguém incomodar e dormir gostoso. E olha que eu não tenho filho ainda, né? Mas não eu te perguntei isso porque, né, eu acredito que é um desafio, né? E eu vi ontem ali, né, que vocês levam muito leve. É claro que, né, deve ter briga, né? Mas assim, vocês conseguem levar muito leve. Eu achei muito legal. Por isso que eu quis trazer isso pro bate-papo. Mas a gente é completamente diferente. Não, isso, sério, nem percebi diferente. Que vocês são diferentes. Nossa, o Rafael é exigente, eu sou assim, eu finjo que não vejo, tá tudo certo. Mas é o equilíbrio. Mas às vezes, é isso que eu falo pra ele, eu falo assim, a gente tem que só apoiar um ao outro, não tem que criticar. Exatamente. Porque a gente tá 17 anos juntos, né? Então eu falei, meu Deus, agora você vai me encher o saco por causa disso? Não tava nem na hora. Já foi, já meu filho. Passou, era lá no começo, nos 3 primeiros anos. Agora não dá mais, Nós casamos na igreja de 2019, que era meu sonho, né? Casar na igreja e tal. E aí a Isadora foi fazer catequese ali na Senhora de Fátima. E aí, sabe aquela pergunta, né? Na hora de preencher o formulário? Os pais são casados? E eu falei, será que a criança não vai poder entrar? Daí eu falei, não. Dela, mas deveriam. Eu falei, a senhora tem um calendário? Marquei no dia do aniversário dele, pra ele não esquecer, né? Pra ele aparecer, né? Falei, porque no dia do seu aniversário não vai esquecer. Maravilhoso. Dia 15 de junho. Aí cheguei lá na clínica e falei, amor, marquei nosso casamento. O quê? Eu falei, marquei. Você vai lá, põe um terninho. Gente, maravilhoso. E ele lá Você assim... aparece lá no dia 15 da nossa de Fátima, às 5 da tarde. Fechou? Fechou. E ele não entendia nada. Aí eu falei, fica quieto que o resto eu resolvo. Aí deu tudo certo, casamos na igreja, tava benção. Daí eu falei, não, precisava disso. A Isadora foi da minha, daí, né? Lógico. Que legal. Ela tinha quantos anos? Ela tinha, foi 2019, ela tá 14? 5 anos atrás? Quanto? 4 anos atrás. Ela tava com 10 anos. E ela, pra ela foi super legal também, né? Participar disso tudo. Daí eu entrei com a minha mãe e com o meu irmão e com a minha irmã. Legal. A tua irmã, você não falou lá hoje, ela faz o quê? Ela mora nos Estados Unidos. Tá. Ela trabalha com comércio exterior. Ai, que legal. Ela é cidadã americana, tá lá há muitos anos já, né? Aí eu tenho uma sobrinha, Cristal, maravilhosa, também um barato, linda. E o meu irmão que é casado também e mora em Balneário. Que é médico, casado com a Dani também. E eu tenho mais um sobrinho que é o Ian. Ei, queria te perguntar uma coisa, porque você falou que agora você está com o time dos sonhos, né? E você sabe que, só para te contextualizar, que a gente está se conhecendo mais, vem muitas vezes, quando abro caixinha de perguntas, as pessoas falando que tem muita dificuldade com o time. Eu sempre abro perguntas sobre empreendedorismo, vendas, gestão. Como que você fez esse time de sonhos? Ou dá algumas dicas para os empresários que se conectarem com esse conteúdo. Como que faz isso? Tá. A gente fazia antes, no começo, por conta própria, tá? Eu acho bem interessante um headhunter. A gente tem um headhunter e a gente coloca a vaga. A primeira coisa que a gente fez foi descrever os cargos. Legal. Tá? O que a gente quer? O cargo da gerência é assim, o cargo do dentista protesista é assim, o cargo da recepção é assim. Entender o que cada um precisa fazer. Feito essa descrição... Porque também tem empresário que está começando agora. Gente, é um esqueletinho básico, tá? Isso. Tu vai, não sei fazer Excel. A gente vai pegar um papel, você vai pôr lá. O que eu escrevia. faço? Eu faço isso, fulano faz isso. Só para entender melhor. Boa. O que acontece? Escreve assim, eu adoro papel, caneta e... Eu também sou do papel imprimir, adoro imprimir e passar a riscar. Gente, nós somos muito amiga. Não, a gente é muito... gente é separado do nascimento. E aí, o que acontece? Eu escrevo. Eu falo, alguém digita, mas eu vou escrever. Também sou assim. Aí eu ponho lá, cargo de gerência. O que vai fazer? Auditoria de prontuários, contratação de dentistas. Põe lá 10 itens. Nada demais. Então, quando você define os cargos, antigamente a gente achava que a gente sabia contratar definindo os cargos. Não sabe. Não sabe. Boa. Eu tenho a humildade de dizer isso, que não sei. Porque eu sou uma pessoa que eu acho todo mundo legal. Entendeu? Passou, já no teste. A pessoa falou, eu falei, passou. Entendeu? E aí,
Meu Deus! O Rafael falou, meu Deus, eu não perguntou nem onde mora, não tem nem nada, tem se... filho, não sei nada. Ele falou que ele faz bem prótese, tá ótimo. Então, não dava, eu tava proibida já de contratar. Eu acredito muito no ser humano, é diferente. Eu acho isso muito nobre seu e não é errado, sabe? Já quebrei a cara bastante. Não, quebra, mas esses dias o Fagner falou muito isso pra mim em casa. Ele falou, às vezes dá um ruim ser tão bonzinho. Eu falei, não, o problema não é você. Exato. Porque a gente acha que o normal é o natural. Natural é natural. Virou normal não ser legal ou bonzinho, mas isso não é o natural, né? Só desculpa. Não, e é verdade, porque assim, na verdade, não é só o bonzinho, né? É as pessoas aproveitar desse bonzinho, né? Sim. E achar que a gente é otário. É diferente. E não é que a gente é otário, tem um time, né? E eu sou uma pessoa que, assim, como eu disse, eu acredito muito no ser humano e eu acho que cada ser humano é um. Então, eu não vou deixar de acreditar porque um me ferrou. Boa. Porque um não foi legal comigo. Boa. Eu vou continuar acreditando. Uma hora eu vou acertar, como eu tô acertando agora. Sim. Entendeu? E aí, você estava falando, fiz o esqueleto. Aí eu entrego para esse headhunter e falo para ele, Glasses, eu preciso desse cargo aqui, esse perfil acima de 40 anos, filho grande já, o homem, ou novinha, porque preciso que saiba muito sobre rede social. A gente entrega e ele faz algumas seleções e manda pra gente. Daí a gente faz a primeira entrevista online e depois a gente traz pra conversar. Sim. É assim hoje, porque como a gente fez muito by myself, tipo, sozinho, entendeu? A gente quebrou muita cara também. Sim. E aí, pra isso tem esse serviço. E hoje também, né, Carol, vamos lá, vocês chegaram num patamar de empresa, 30 funcionários, vocês têm aquele tempo, né, que tipo, tempo é dinheiro para nós, em qualquer segmento. E também hoje, com o seu know-how, cara, tu também não vai ficar perdendo tempo com coisas, tipo, isso é não perder tempo. Exato. A pessoa que chega na tua frente é a pessoa que o cara cavucou, ó, essa daqui existe uma grande possibilidade de ser essa pessoa, né? E tem uma coisa interessante também que quando a gente começou a anunciar, assim, bem direcionado, Mari, por exemplo, um dentista que faz o planejamento. Tá. É um dentista que ele tem que ter um tino comercial. Entendeu? Não adianta. E a gente não é treinado na Odonto para fazer isso. É verdade. A gente não sabe fazer nem um fluxo de caixa. Não tem. Tem lá uma contabilidade, sabe? Se eu pudesse, eu mudaria muito a Odonto, assim, sabe? Tem que ter lá uma... daí coloca pra gente teologia. Não que não precise, mas também precisa da contabilidade. Entende? Sim. Psicologia, precisa também, mas também precisa de a gente aprender a fazer Excel. Né? Então, tu nunca pensou em fazer um lançamento de um curso teu? Sim, já me procuraram, até no Rio de Janeiro me procuraram. Foi bem na época da pandemia. Daí eu dei uma congelada, né? Mas tenho vontade. Que a gente pode falar sobre isso, tá? Gostaria muito. Fora daqui, né? No que a gente está fazendo. Sim. A gente pode, porque, na verdade, isso é simplificar. O teu ramo. E na verdade é dividir também, né? Não, sim, compartilhar com as pessoas, mas assim, já trazer pra ela, assim, cara, eu tomei porrada aqui, você não precisa, Isso, encurtar o caminho. Exatamente. Encurtar o caminho. Eu penso em fazer um curso desde a hora que tá no último ano da faculdade. O que eu contrataria, Carol, hoje? O que a Carol contrataria como dentista? Pois é. Digital. Pessoas que lidam com planejamento digital. Periodontista não existe mais por causa do implante, acaba que todo mundo foi pro implante. E gestão. Dentista que vai para fazer MBA em gestão de Gestão é pessoas. Tudo, né? Gestão de pessoas, é que eu falo. Porque eu falo assim, que em qualquer segmento, os dois P's, pessoas e processos. Se as pessoas não fazem os processos da tua empresa empaca. Sem dúvida. E, de repente, dependendo do que ela empacou, você vai ter uma perca financeira muito grande, né? Fora não fazer o processo, se você não cobra... Fica pior ainda, porque assim, aí você acha que tá fazendo processo, não, tô fazendo processo. Aí você não cobra, aí você vai ver, não fez nada, entendeu? Então assim, não saber cobrar, né? Eu falei assim, teve uma época que eu era babá de um monte de gente. Sim. E aí, que foi que eu adoeci? Porque cuida daqui, cuida dali, cuida pra ver se não tá fazendo besteira. Sim, sim. Pô, gente, todo mundo aqui é pós-graduado, todo mundo aqui tem terceiro grau, entendeu? Né? Poxa vida, pai de família, sabe? Vamos pensar, né? Como Mas você não acha também, Carol, também. Vou jogar aqui na mesa, você não acha também que é muito do nosso perfil, assim, de perfil... Como pessoa, tô falando... De esperar dos outros? Não de esperar, mas é que a gente quer... Eu por falar por mim, né? Eu, às vezes, quero muito que as pessoas façam como eu faço.
Ah, sem dúvida. Né? E não é assim, não adianta, né? Eu demorei muito pra ressignificar isso, sabe? Então, sabe porque, quando eu ressignifiquei? Meu, porque eu falo, cara, mas é tão simples. Aí o Fagner ficava, pra você é simples, amor. A outra pessoa não é igual a você. Eu vou falar de uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é minha filha. E ela que me ensinou. Ela me ensinou. O meu marido, ele me ensinou também assim: não espere dos outros o que você faria, você vai ser eternamente frustrada. Essa foi a frase que ele me ensinou. E a minha filha me ensinou, cara, nem sei como te explicar assim, a ser uma outra pessoa. Por quê? A Isadora, ela é extremamente lúdica, inteligente, mas ela é no tempo dela. E tem que respeitar. E eu não entendi isso no começo. Quando caiu a ficha, que eu faço 30 coisas ao mesmo tempo, ela não. Se ela falar alguma coisa, eu falar E não tá 3 errado, né? Não. Que pra gente era errado, né? Não, só que assim, eu acordo, vamos dizer, eu tenho compromisso às 7 da manhã, eu acordo 6h30. Eu tomo banho, tomo meu café, tomo meus suplementos. E eu consigo tá em meia pronta. hora, tá pronta com o cabelo seco. Porque a gente já pensou antes de dormir tudo, né? A roupa já tá ali na cabeça, já tudo certo. Já pá. Quando eu tô com preguiça, eu ponho pijama cirúrgico. Não, esqueci de pensar, pijama cirúrgico, vou pra clínica. E a Isa, ela acorda às 6 pra ir pra escola às 7h30. Porque ela faz skincare, porque ela tem que secar o cabelo, porque ela tem não sei o quê, porque ela gosta de fazer o sanduíche, ela gosta de ler. Ela tem o tempo dela. Quando eu levava pra escola, era uma gritaria só. Aí já começa o dia naquela energia, né? As duas, né? Louca já, né? Sim. E aí agora, já faz 2 anos, meu marido que leva todo dia. Ele é mais parecido com ela nisso. Não, ele... Meu marido acorda às 5. Não, eu só de ver ele. Já deu pra perceber que ela é ele? Total. Total. E os dois super se entendem e tal. E aí assim, ele acorda às 5, ela acorda às 6. E aí eu vejo 2 horas de movimentação na minha casa, né? E daí, claro, daí eu não E você consigo só querendo dar uma mais sonequinha. uma dormida até as 8. E aí, a movimentação, e aí entra no quarto, mãe, você viu isso e aquilo lá, e fala, bom, tá, acordei às 6, né? E aí, é interessante porque daí, assim, ela vai super feliz. Agora os dois inventaram que agora eles passam na clínica às 7h15, tomam um café na clínica. Maravilhoso. Tomam um café, o Rafael dá uma geral ali pra ver que tá tudo em ordem, aí leva ela pra escola. Eles adoraram, agora criaram esse ritual. Legal, memórias. Isso. Então, assim, ele sempre foi, porque quando eu comecei a vir morar, montei a clínica em Joinville, eu tinha uma sócia, a Lu, e a gente se revezava, ficava 2 dias cada uma, né? Então eu dormia uma noite fora. E aí eles começaram a criar momentos dos dois. Faziam um churrasquinho só pros dois, um cafezinho. A Isadora toma café Nespresso desde os 2 anos de idade. Quase apanhei nos Estados Unidos uma vez, porque eles não dão café pra criança. Sim. Daí só ficava Brasil, Argentina. Fazendo besteira é Argentina, né? Eu sou argentino. Vai falar nunca que é do Brasil. Maravilhoso. Mas é isso. Aí a Isadora, ela tem o tempinho dela e ela me ensinou. Respeitar, né? O time. E eu tenho que me policiar todo o tempo. A gente tem, né? O tempo todo. Quem não tem, né? Agora, eu queria te perguntar, qual é a dica que você daria agora para uma pessoa que vai começar um negócio agora? Ela tem um sonho, De ela odonto? quer Geral. Geral? Ou, tá, falou odonto que dê também para pegar para um geral. Pode ser assim? Pode. Bom, como eu disse, né? Primeiramente, tem que... Vai abrir um negócio, estudar mercado. Eu gosto muito de estudar região. Parte econômica da região. Porque não adianta você falar assim, ele não tem clínica odontológica, vou montar lá. Mas as pessoas, às vezes, não têm a prática de ir, não têm a cultura de ir, né? Então, assim, tudo você tem que entender a parte... É cultural mesmo, eu acho. Assim. Hoje, mais importante isso. A rede social. É um negócio que tem que começar já... Qualquer negócio, gente, qualquer tem coisa, que começar no online. No online, não tem jeito. Eu gosto do off também, mas eu acho que é mais pra marca hoje. Na verdade, o off, minha opinião, né? Que a gente estuda muito sobre, né? E trabalhei muitos anos em mídia tradicional, né? Vai ter sempre. Mas o que a gente vê muito é exatamente isso. Hoje, você pode trabalhar o dinheiro final... Dependendo de 60, 40, né? Isso. O que a gente percebe, é claro, óbvio que o comportamento pro online está subindo muito mais, né? Mas eu acredito que vai continuar as mídias tradicionais. Você veja que de sustentação, sabe? É engraçado, porque na época era ligação. Você vê, né? Então eu terminava o merchan, já chegava na clínica, 25 ligações. 30 ligações. Que era o que você via, opa, deu bom hoje. Hoje eles me entenderam. Hoje foi bom esse tema.
entendeu? E no online, você não tem essa temperatura assim tão assim, certa. Às vezes você faz um negócio e fala, mas meu Deus do céu, Mas é como é que deu gradativo, retorno? você já conseguiu. Mas é constante. Exatamente. Se você fizer todo dia, você vai ver. Constante. É uma plantinha. Porque teve várias vezes eu chegar da televisão, hoje só teve 3 ligações. Eu falava, meu Deus, ou não tinha ninguém assistindo, ou eu falei um monte de besteira. E na verdade não era. Às vezes aquele dia o público, era, sei lá o que acontecia. Você não, então isso era um pouco inconstante. Sim. Na rádio a mesma coisa. Mas hoje em dia ninguém liga mais. Eu acho que hoje em dia tá todo mundo muito aqui, né? Que eu também não gosto, pelo seguinte, tanto é que a minha briga lá no comercial da clínica é o seguinte, eu gosto muito que ligue. Porque eu mandei um WhatsApp pro paciente, o paciente falou que Eu precisa também gosto de desmarcar. ligar. Eu faço comercial, né? Nossa, eu ligo. mas quer ver o Eu pé da gosto de cara. ligar. Eu falo, gente, liga. Primeiro que o meu público também é um público mais velho, o pessoal do implante, né? E às vezes eles querem esse contato, explicar. Ouvir a voz. Isso, essa né? conexão que a gente perdeu muito, né? Isso me incomoda sim, bastante. sim. A minha filha, ela não... Pra ela ligar, porque já tá em outra Já geração. é outra geração, sim. sim. Então, às vezes eu falo assim, você falou com não sei o quê. Aí eu mandei o WhatsApp pra ela, ela não me respondeu. Eu falei, por que não liga? Então, mais simples, já resolve agora, gente. Já, e eu sou imediatista, né? Sério? Nem Nada, percebi. né? Nada. Nem percebi. Tranquila. Super. Uma lady. Então, é isso. Aí, então, todos os dias, quando você for, mas você vai entender, se vier uma Isadora na sua vida, que isso vai acalmar o nosso coração. Porque tem dias que a gente tem vontade de fazer igual o Didi, sabe? Assim. Sim. Dar o grito dentro da gaveta? Sim, do Didi Mocó? Sim. Mas você sabe que o que eu percebo, tá? Nessa terceira temporada, de todo mundo que eu entrevistei, existe uma coisa em comum em todos os empreendedores. É essa energia. É uma energia que livro não ensina. É uma energia que é uma energia tua, entendeu? Isso. Essa coisa assim de acreditar. Cara, eu sempre acreditei que ia dar certo. Todos vocês que vieram aqui e que eu me conecto para trazer, tem muito isso, sabe? É aquela coisa assim, hoje talvez a Carol, ela tenha mais clareza do negócio. Sim. Mas lá no começo você também sabia que ia dar certo, porque essa energia, entendeu? Faz sentido para ti, Total. né? Total. É uma energia que, cara, ninguém te tira do foco, o marido não tira, família não tira. Não. Eu acredito, cara, que vai dar certo, entendeu? É que quando você faz uma coisa com amor também, né? E você acredita em você também, né? Esse é o ponto. Né? Eu falei, não vou dar errado, porque eu acredito em mim, entende? Então, assim, não tem... Vai nessa linha, e fazendo bem, Como não que vai fazendo dar errado, besteira, né? não tem por que dar errado. Essa é a receita do sucesso. Sim. Né? Você focar, nunca deixar de estudar. Não tem como deixar de estudar. Não tem. Pode ser... Gente, estudar sempre. Sempre, não dá pra Pra parar. vida inteira. Né? Pode ser autoconhecimento, pode ser como ser mãe, pode ser o que sempre for. Tá estudando. Mas sempre tá, exatamente, é. evoluindo, né? Sim. E tem muita gente que para no tempo, né? E isso que consome, isso que envelhece as pessoas também, eu acho, Sim. sabe? A gente tava brincando esses dias no beach lá, que eu jogo beach tênis, né? E a gente tava falando, eu vou fazer 47 agora em outubro, né? Dia 7. Daí a gente falando, quando que nossas mães com 40, quase 50 anos não estão jogando beach tênis? É verdade. Eu acho que nós somos muito sobreviventes também, né, Mari? Da pandemia. Com certeza. A gente fez história. Né? Eu falei, filha, daqui 10 anos vai estar num livro de história. Vai, eu falei isso em casa também. Vai estar essa história Vai da pandemia. estar lá, você vai estar pegando o teu livro do Internacional. Nossa, ali, vai estar. Isso, é. Nossa, eu estava aqui. Entendeu? Eu passei por isso. Sim. Então, eu acho que essa sobrevivência, que uniu muito a família também, graças a Deus, uniu muita coisa, deixou a gente mais resiliente, mais... eu não sei também te dizer, assim, até que ponto não foi bom. Sim. Né? E, claro, não que tenha sido... Porque Não, despertou eu entendo. muita coisa Sim. que a gente estava adormecida. Eu acredito que, na verdade, é porque, como tudo na vida, né? Minha mãe já faleceu, mas ela sempre falava, filha, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Depende, porquê, muito, né? depende muito do nosso olhar. Isso. O que eu acho da pandemia? Quem já estava, assim, para explodir... Porque tem pessoas que despertou o pior das pessoas. Sim. Você vê isso no trânsito, você vê isso numa fila. As Sim. pessoas se irritando por Muito pouca divórcio, coisa, né? por pouca coisa. Você fala, cara, mas ele só atravessou a tua frente, né? Tipo,
E também a gente vê pessoas que nesse ciclo falou, cara, eu não quero mais ver essa vida, eu quero ser uma pessoa melhor. Isso aí. Né? Eu quero... Isso. Cara, e se eu morrer amanhã? Eu não vou ter feito nada do meu propósito, do meu sonho. Então, o que eu, Mariana, vejo? São 2 perfis de pessoas. Pessoas que sabem o seu propósito e falaram, cara, eu posso morrer amanhã, eu tenho que correr atrás do meu propósito. Exato. E as pessoas que infelizmente, a maioria das pessoas não conhecem ainda o seu propósito de vida. Que é o que não acreditar em você. É isso mesmo. Né? E o propósito, agora que você falou, é bem interessante mesmo, porque quando eu adoeci, né, perdi o propósito, né? Então, na verdade, eu acho que adoeci porque eu estava sem propósito, vamos dizer assim. É um momento da vida que você... Você estava indo no automático, não? Eu tomei muita decepção. Entendi. Muita porrada. Sim. De funcionário. Aí meio que ficou anestesiada. E aí eu dei uma... Pra que correr tanto? Se a mãe vai morrer, sabe assim? Aí eu fui para um outro caminho. Entendi. Desanimei. Graças a Deus, durou só 2 semanas isso. Que bom. E aí agora eu consigo, eu já sei hoje, né? Eu sempre tenho que ter um propósito, senão acho que todo mundo tem que ter um propósito. Sim. Que seja cuidar da minha filha, que seja ser uma boa esposa, que seja uma boa dentista, uma boa empresária, uma boa gestora. Fazer diferença na vida das pessoas. Isso é o principal. É isso aí. Porque se você passar pela terra e não deixar um legado, né, Mari? Não, é exatamente É muito isso, triste, né? É muito triste. Nossa. É isso aí. Você sabe, assim, que você falando, você sabe quando que virou a chave do propósito, assim, pra mim? Quando a minha mãe faleceu em 2006 e ela era professora. Eu vi muita gente no velório dela que eu não conhecia e que ela deu aula. Que amava ela. Que amava. Ah, ela me ensinou a ler. Ela teve paciência. E minha mãe era muito paciente, né? Ali eu falei, cara, o que eu quero que as pessoas falem no meu velório? Ali, pra mim, sabe quando vira uma chave, assim? Você fala assim, cara, o que as pessoas vão estar falando no dia que eu morrer? Ai, graças a Deus, foi, Não. né? Ou... Ai, não, ela era tão divertida. Né? Nossa, a Mari me ensinou isso e tal. Porque ali eu conheci muita gente que eu só conheci ali, olha que loucura. Nunca mais vou ver essas pessoas, mas elas estavam ali, elas pararam a vida delas pra falar, cara, eu vou prestar minha última homenagem à minha professora, entende? Aquilo me emocionou de uma maneira, eu falei, cara, é isso. O que as pessoas vão estar falando no dia que a gente fechar o olho? Isso. Eu quero que elas chorem lembrando, poxa, a Mari me ensinou isso, a Carol me ensinou isso. Exatamente. Que legal, cara, que eu aprendi isso, né? É, porque daí senão não tem sentido, né? Viver. Não. Você parar só pra... então só vai esperar a morte. Sim. Né? Não, né? Vamos fazer a coisa diferente, né? É isso aí. E a gente tá chegando no final, viu como eu falei? Rapidinho. Olha lá, tá mesmo. Tá passando ali o Bem-Estar Implantes, @Bem-Estar Implantes, _implantes. Você vai ser muito bem atendido. A doutora Carol Bertoni, muito obrigado. E eu quero agora que você fale ali naquela câmera, o que você quiser, aqui, o que você quiser falar, ou uma frase, algo que, né, fica à vontade. Ai, Mari, essa não estava combinada. Ai, gente, eu queria dizer para vocês que a gente procura fazer o mais excelente da odontologia na Bem-Estar Implantes. Ser o mais humanizado possível. Cuidar bem da saúde bucal de todas as pessoas que passarem por lá e também as pessoas que não puderem ir. Se quiser fazer perguntas pelo Facebook, quiser fazer perguntas pelo Instagram, eu vou responder. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eles já vêm atrás de mim, doutora, eles estão perguntando aqui, sou diabético, posso fazer implante? Eu vou responder tecnicamente, mas como você vai poder entender, né? E dizer que a clínica fica no coração de Joinville, na frente do batalhão, na Rua Visconde de Toné, 662. E vai lá tomar um café comigo. Estou esperando você. E o telefone é 3028-6828, 999362765. E eu vou estar esperando você com muito amor. Pra gente deixar esse sorriso lindo, 2024 começar... Dente Colgate. Maravilhoso. A gente vai se despedindo aqui e eu quero agradecer você. Obrigada, quero agradecer porque você, né, chegou na minha vida agora em 2023. O meu desejo sincero é que eu seja bênção na sua vida e que você seja bênção na minha vida. Espero que você tenha gostado de ter vindo aqui no podcast, tá? E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus negócios, que você prospere cada vez mais. E quando tiver novidades, volta aqui para contar. Tá, beleza. Bom? Eu queria só mandar um beijo para todos os funcionários da Bem-Estar Implantes
netos, meus amigos, minha filha e meu marido. E dizer também um especial pro Tony, da Du e pra Grace que nos apresentaram. É verdade. Ah! Ó, Tony e Grace, né? A Grace já veio aqui, né, gente? Vocês acompanham ela também, às vezes, no meu stories. É minha pastora, tem me acompanhado. E já esteve aqui. E foi porque ela veio aqui que se tornou pastora e me apresentou, falou muito bem da doutora e o Tony também. Então, assim, gratidão a vocês, né? O café, tá bom? E é isso, gente. Segunda-feira que vem, um novo episódio com novos convidados. Muito obrigado. Se joga, vamos dar-lhe.